Se você acha que laceração de parto é algo inevitável, você tá muito enganada. Às vezes, muito dos casos, na maioria, é algo realmente que dá para evitar ou reduzir o máximo possível. O problema é que muita gente não te ensina isso durante o período gestacional. No vídeo de hoje, sem terrorismo ou sem romantização, eu vou te sinalizar alguns pontos muito importantes, erros comuns e o que você pode fazer para evitar lá no dia. Olá, chuchus, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty, fisioterapeuta pélvica, e aqui nesse perfil você vai encontrar muito em relação ao preparo gestacional, dicas em relação ao parto e até mesmo reabilitação do pós-parto. Então vamos lá. Muita gente acredita aí que a laceração ela depende muito de um corpo, né? De sorte, de histórico. Ai, porque minha mãe pariu 3 vezes de parto normal. Será que realmente, de fato, vou conseguir? E na prática clínica, o que eu vejo aqui no consultório é que existem realmente fatores que podem interferir, podem aumentar, diminuir esse risco ou não. Então tudo depende muito de algumas coisinhas, né? Alguns fatores aí que são realmente de fato que pode mudar o desfecho do parto, principalmente quando a gente tá falando em violência obstétrica, desfecho de parto, tá certo? Mas antes de eu falar isso, eu quero que você se inscreva no canal. Por quê? Porque eu dou muito trabalho para preparar esse conteúdo e realmente pode mudar muitas vidas aí de chuchus, de pessoas. Falando até disso sobre um gancho, acabou de sair uma paciente aqui que ela é uma brasileira. Ela morou um tempo em Israel e teve um parto super difícil. Ela pegou uma profissional que ensinou alguns exercícios para ela e ela estava mega traumatizada porque ela teve um parto difícil, foi um parto natural, mas de acordo com o relato dela, ela sofreu bastante. Lá não tem essa opção, essa facilidade de ter uma cesárea. Ela teve os exercícios que foram ensinados ali, ela teve dificuldade, teve puxo dirigido, então foi um histórico bem traumático e hoje ela tá na 2ª gestação. E aí hoje eu ensinei para ela como que seria o expulsivo, os exercícios de cada fase, coloquei o Epinô ali na região perineal para ela ter uma vivência, uma experiência, e ela falou assim: Paty, foi totalmente diferente do meu parto, da minha percepção, né? Então, se for assim, realmente eu tô muito mais suscetível a ter um parto normal ou ressignificar a minha primeira experiência. Então, faz muita diferença no final das contas. Bom, vamos lá. Erros que podem aumentar o risco de uma laceração. Você não preparar a região perineal durante a gestação. Então, vou mostrar a minha Larishita. Durante o período gestacional, essa bichinha, ela muda muito. Ela fica mais inchada, ela fica mais escura. Toda semana ela tá sendo preparada ali, né? E ela vai aumentar de tamanho ali no dia do parto. Vai ganhar uma ação hormonal muito grande para realmente ter uma passagem aqui do bebê. E será que essa musculatura ela não tem que ser preparada ali? Então isso pode interferir muito se vai ter uma laceração ou não. Fazer a força errada na hora do expulsivo. Então, se você tem um puxo dirigido, se você não conhece ali o seu corpo, você fica muito refém, você fica muito ali sem saber o que fazer realmente de fato. A força que você tá fazendo, será que ela não tá mais prejudicando essa região do que facilitar? Terceiro, falta de orientação durante o parto. Então, dependendo ali da equipe, ainda mais se for uma primigesta, uma pessoa que é a primeira vez que está engravidando, é a primeira gestação, então você não sabe muito o que fazer, porque talvez você não se preparou, e aí você está confiando na informação de um terceiro ali. Principalmente se a gente for pegar plantonista, então você vai ficar muito refém da equipe ali em si te orientar para alguma coisa. Ambiente tenso, e isso pode interferir muito.
Tem algumas realidades aqui, se você for numa rede privada, dá para você baixar a luz, até em casa de parto. Então, você preparar um ambiente que deixe que você se sinta mais acolhida, vai fazer realmente diferença, até mesmo para você ficar um pouco mais relaxada naquela situação. Profissionais que aceleram o parto sem necessidade. Às vezes troca de plantão, às vezes você não sabe qual é a pessoa que você tá pegando ali e ela pode te ter, às vezes, uma fala, às vezes infeliz. Então, tudo vai depender, tudo ali pode interferir. E esses erros, infelizmente, eles são muito mais comuns do que aparece. E agora vamos lá, vamos tentar falar sobre realmente o que funciona. Preparação do períneo. Então, um recurso que eu uso bastante quando é a hora é a massagem perineal. Então, ali por volta de 32 semanas, a gente já começa a dar estímulo nesta região. Coloca lá o dedinho e aí vai sentindo, vai preparando, dando estímulos ali sensitivos, proprioceptivos, na verdade, até mesmo para ir preparando essa musculatura para quando o grande evento acontecer, ela conseguir se distender, né, suficientemente, mas voltar sem nenhuma laceração e sem nenhum trauma. Combinado? Ponto 2. Consciência corporal. Saber quando de fato relaxar esse períneo ou contrair, isso vai ser realmente um fator muito decisivo. Então, ter essa percepção quando eu contraio, quando eu relaxo, lá na hora você não vai fazer força, lá na hora esta mocinha aqui vai ter que ficar muito bem relaxada para quando o bebê começar a gerar pressão ali, você conseguir relaxar, conseguir esperar uma próxima contração para realmente, de fato, fazer a força. Então, isso conta muito. E entender um pouco mais sobre o seu corpo vai aumentar realmente, de fato, essa percepção corporal. Respiração correta. Então, prender o ar, fazer uma força descontrolada pode aumentar a pressão naquela região. Aqui, quando tenho a aula com o parceiro, ou com a parceria, eu sempre falo para minha paciente, essa aula vai ser voltada para o seu acompanhante de parto. Porém, entretanto, a única coisa que de tudo que dessa aula de parto, se você esquecer, você não pode esquecer de respirar. E de respirar profundamente, principalmente quando vier uma contração. Porque quando a gente tá com dor, a tendência é a gente ficar mais tensa, mais rígida. E naquele momento, eu quero que você só pense em respirar. É a única missão que eu dou para ela durante a aula de parto. É a única missão. E geralmente elas se saem muito bem. Ponto 4. Posições do parto. Então, as posições mais comuns é a ginecológica, que não é a mais favorável, mas dá pra gente fazer uma adaptação, como se fosse semi-sentada, já ajuda muito essa pequena alteração. Posição de lado, posição de 4 apoios, que é a minha preferida. Se eu for parir, eu sempre penso nessa posição. Tem a posição de cócoras, então tudo a gente vai ensinando, montando essa malinha de conhecimento, associando com a massagem, associando com a respiração, associando com o hipnô, a gente vai aumentando muito mais essa bagagem de conhecimento para quando realmente, de fato, vocês forem fazer a prova final, que é o parto, vocês saírem muito mais conscientes. Apoio profissional qualificado, último ponto. Então, uma equipe preparada faz muita diferença. Tem até pacientes que falam assim, Paty, eu não vou contratar a equipe. E aí eu tento sempre entender também a realidade dessa paciente. Então, se você não vai com a equipe porque acha que é um investimento muito caro, fica fora da sua alçada, então tenta ver a maternidade ou uma casa de parto que tá na mesma linha de raciocínio que você. Tenta contratar uma fisioterapeuta pélvica para te acompanhar ali na hora do parto, para você não ficar tão sozinha, ou você sentir ali que talvez a parceria
vai ficar sobrecarregada naquele momento, ou contratar uma doula que também tem uma certa experiência. Então, tudo depende muito da sua realidade, do contexto. Então, tenta se acercar, você fazer sua parte, você se informar, você estando segura, ciente de todas as informações. E aí, você vai entendendo qual que vai ser a sua realidade ali no momento. Então, o que eu sugiro para vocês? Essas pequenas orientações, elas, principalmente nesse tempo que eu vou acompanhando as gestantes, antes, durante o parto, eu entendo que esses fatores, eles mudam drasticamente o desfecho. Então, às vezes parece coisa simples, parece boba, mas no final das contas faz muita diferença. E quando a gente pensa em parto, a gente tem que se acercar muito. Por quê? Porque um parto não dá para voltar atrás. A não ser que você engravide de novo e tenta ressignificá-lo. Então, tenta estar mais consciente das decisões que você está fazendo durante a gestação, para até lá no dia você ter mais segurança de falar assim, putz, pelo menos o que coube a mim, da minha responsabilidade eu fiz e eu estou saindo daqui muito mais tranquila. Às vezes, lógico, a gente sempre pensa, eu quero ter um parto normal, ou sim, eu quero fazer uma cesárea, mas independente da via de parto que você está escolhendo, tenta se preparar ao máximo, chuchu. Eu sempre falo aqui no consultório que a gente não pode garantir um parto normal, mas o que a gente pode garantir? Que esse corpo vai estar um pouco mais preparado, independente do desfecho, que até mesmo para essa reabilitação pós-parto também ser um pouco mais tranquilo, porque eu não sei como que vai ser o seu puerpério. Então, talvez o nosso maior, pelo menos o meu maior desafio aqui no consultório é informar e passar muito mais segurança para essas pacientes que vêm aqui me procurar, tá certo? Então, mesmo a gente fazendo tudo isso, a laceração é garantido que não vai acontecer? Também não. Mas se não acontecer, tudo bem. Se acontecer, não é um motivo de fracasso. Geralmente, algumas pacientes podem ter o período íntegro, sem nenhuma laceração, e é 10 de 10. Às vezes pode acontecer uma laceração 1 ou às vezes grau 2, que aí, de novo, esses fatores aqui que eu mencionei no começo do vídeo podem acontecer e tá tudo bem. O importante agora é que você tentou preparar o máximo e aí agora, na reabilitação pós-parto, a gente vai ver como que ficou, tá tudo bem? O seu corpo, ele não foi feito para sofrer. Ele foi feito realmente para você ter muito mais de consciência, parir com respeito, parir com suporte, entender que o seu corpo é realmente uma ferramenta que ele precisa ser usado, mas vai ser usado de forma coerente, de forma correta. Esse é o maior intuito dessa ferramenta, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, combinado? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, chuchus!